Olá pessoal do Explica Enem, Henrique mais uma vez aqui com vocês para a gente falar de fisicoquímica e evoluir no nosso bate-papo sobre termoquímica e hoje nós vamos falar de entalpia, começar na verdade a falar de entalpia, essa conversa vai se estender para as aulas futuras, que é um dos tópicos mais cobrados dentro de fisicoquímica no Enem, com uma margem bem interessante, vocês vão ver que os exemplos são bastante abundantes. Então a gente precisa definir o que é entalpia, mas na verdade não é do nosso interesse definir entalpia puramente, mas o importante é saber a variação de entalpia. E se a gente for escrever isso de maneira formal, essa variação de entalpia é igual ao calor transferido numa reação, tanto da reação do sistema reacional para a vizinhança, quanto da vizinhança para o sistema reacional, com o detalhe que isso tem que ser a pressão constante. Então imagine um sistema aberto que está exposto à atmosfera, e aí sim a gente tem que a variação de entalpia vai ser o calor que você observa de transferência transferido daquela reação. Voltando àquele a nossa figurinha da aula passada, a gente pode agora não usar mais energia, mas energia transferida, mas a gente pode agora usar o termo de variação de entalpia. Então, por exemplo, aqui de novo, se a gente observa um patamar desse tamanho, dessa barrinha dos reagentes, e uma barrinha desse tamanho um pouco menor para os produtos, a gente sabe que tem uma variação de entalpia negativa, porque o sistema final, aqui depois da reação, tem um valor de energia menor do que o sistema antes da reação. Então a gente tem uma reação exotérmica, com liberação de energia, um ΔH, uma variação de entalpia menor do que zero. E de maneira totalmente análoga, se a gente precisar acrescentar energia ao sistema, de maneira que a gente consiga chegar no patamar energético dos reagentes, dos produtos, perdão, a gente tem uma diferença positiva no ΔH, uma variação de entalpia positiva. Observe que a gente precisou acrescentar ao sistema antes da reação um valor de ΔH, digamos assim, para chegar no valor de energia dos produtos e aí sim poder processar essa reação. Vocês vão ver um pouco mais desses conceitos nas aulas de cinética com o professor Pedro Marques. Então, vocês vão retomar esses conceitos no futuro bem breve, não se preocupem com isso. Tomando como exemplo, então, por exemplo, a combustão incompleta de carbono a monóxido de carbono, a gente observa uma coisa bem interessante. Se você olhar com os olhos de quem quer ver, tem uma diferença no número de mols de gases aqui no nosso sistema. A gente sai de 1 mol de gás aqui na forma de oxigênio e chega em 2 mols de gás na forma de monóxido de carbono após a reação de combustão incompleta. Ou seja, se vocês lembrarem do nosso bate-papo sobre gases, há uma expansão no sistema, porque a gente tem um maior número de mols do lado dos produtos. Então, o sistema se expande de maneira que ele realiza trabalho, ele se expande. Imagina que se você está colocando isso aqui dentro de um balão, o balão vai se expandir, ele vai ter que deslocar parte do ar atmosférico que o circunda, e a gente chama isso um trabalho de expansão. O sistema realiza trabalho sobre a vizinhança. Isso a gente define esse trabalho W como o produto da pressão, lembre-se que a pressão é constante, o produto da pressão pela variação de volume, que se a gente aplicar na equação de Clapeyron, também pode ser escrito como a variação do número de mols vezes R vezes T. Ou seja, P ΔV é igual a ΔN RT. E aí a gente tem que precisar observar que, como parte do trabalho, parte da energia liberada pela reação, ou seja, a diferença de energia interna dos reagentes e dos produtos, ela vai ter que ser usada para fazer esse trabalho de expansão, ela tem que ser descontada, na verdade. Esse calor aqui vai ser uma diferença, né? Ele vai ser uma diferença entre a energia interna do sistema final, a energia externa do sistema inicial, levando em consideração o trabalho de expansão. E é justamente essa diferença que a gente chama de calor de reação ou simplesmente a variação de entalpia, porque a gente garante que pela primeira lei da termodinâmica não tem como você criar nem destruir energia, é simplesmente uma modificação dessa energia. Então, essa variação de entalpia é justamente a diferença que a gente observa levando em consideração as energias internas dos reagentes dos produtos com o trabalho realizado, o trabalho de expansão. E num caso totalmente análogo, em que há contração no sistema, ou seja, o sistema sofre trabalho, por exemplo, porque há uma diminuição relativa do número de mols gasosos, eu quero que vocês pensem isso, eu fico com um trabalhinho para casa, como é que vai ser a análise desse sistema em que há
contração, pensem aí, façam uma leitura dos materiais suplementares para vocês pensarem como é que isso funciona. E a gente precisa começar a trabalhar, isso começa hoje e vai se estender pela próxima semana, dos fatores que influenciam a entalpia. O primeiro é claramente a quantidade de reagentes e produtos. Isso faz sentido. Se você queimar 1 grama de carvão, vai gerar uma quantidade de calor, uma entalpia de reação vai ser menor do que se você queimar 2 gramas de carvão. Então, por exemplo, quando a gente convenciona que quando o valor escrito ao lado de uma reação química tem essa carinha, tipo ΔH igual, por exemplo, aqui quase menos 486 kJ. Aqui observem então que a gente tem uma reação exotérmica, o ΔH é negativo, a gente tem liberação de calor para o ambiente. A gente sabe que esse valor é referente a esses valores específicos de quantidade de matéria. Por exemplo, esse ΔH de 486, menos 486 kJ, ele é referente a essa reação, ou seja, 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, gerando 2 mols de água. Se fizermos a estequiometria, brincando com essa estequiometria aqui, por exemplo, multiplicando por meio ou multiplicando por 2, tem que ser proporcional exatamente. Se a gente divide por 2 a equação, tem que dividir por 2 o ΔH. Se a gente multiplica por 2 a equação de cima, tem que multiplicar por 2 também o nosso ΔH. Mas observem, isso aqui é um detalhe importante, isso aqui só é válido para valores absolutos da entalpia de reação. Por exemplo, se a gente tivesse dividido isso aqui por mol, se fosse 485,8 kJ por mol, não faz sentido porque já está dividido por mol, essa quantidade já é relativa. Então, só vale para valores absolutos de energia. Um segundo fator que influencia a entalpia é o estado físico dos reagentes e produtos, como a gente já tinha que esperar do nosso papo da aula anterior. Aqui, por exemplo, a mesma reação, né, a formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio gasoso. Se a gente observar e olhar com os olhos de quem quer ver, a água formada, aqui a gente está observando com 3 estados físicos diferentes, gás, líquido e sólido. E tem que ter as entalpias de reação diferentes também, afinal, tem uma diferença, como a gente lembra. Há uma absorção de calor no sentido de sólido para líquido e líquido para gás, e há uma liberação de calor no sentido oposto, quando a gente opera também com as transformações físicas. Então, observem que é de se esperar, e aqui a gente observa que isso é fato, que dependendo do estado físico dos reagentes dos produtos, há uma variação na entalpia de reação relativa justamente a essa diferença de energia para você transformar a substância de estado físico. Então, sempre tem que levar em consideração isso. E o último fator que a gente vai estudar hoje não, a gente vai expandir mais nas próximas aulas, é o estado alotrópico das substâncias. Aqui pode ser um termo novo para vocês, então eu vou parar um pouquinho para explicá-lo. Na verdade, algumas substâncias elas podem se arranjar espacialmente ou geometricamente de maneiras distintas. Talvez o exemplo mais clássico disso seja o carbono, que ele se apresenta na natureza tanto como carbono grafite, tanto quanto carbono diamante. Então, observem que apesar de serem todos esses pontinhos serem carbono, ele pode se arranjar de maneiras muito diferentes. E aí, naturalmente, a diferença desses arranjos atômicos influencia nas energias de ligação química que tem intrínsecas a esses sistemas. As entalpias de reação, então, têm que ser diferentes. Por exemplo, se a gente queimar carbono grafite, a gente vai ter um ΔH de menos 393 kJ, ao passo que se a gente queimar carbono diamante, vai ter um ΔH de menos 395 kJ. Então é importante saber qual é o estado alotrópico dos seus compostos para você ter segurança no que você está operando. Outros exemplos bastante clássicos de alotropia na natureza são o enxofre e também o fósforo. Mas o mais clássico talvez seja, de fato, a alotropia do diamante. Então vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar. Vocês vão observar que tem bastante coisa do Enem. E aqui vamos lá na questão do Enem de 2018. Ele vai contar uma historinha para a gente, né? Como sempre no Enem. Tem que saber, de novo, vou bater nessa tecla, tem que saber ler rapidamente para não perder muito tempo. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Aqui falando sobre respiração celular, né? A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, ou seja, uma reação exotérmica, né? Conforme ilustra a equação química, a equação química que está aqui embaixo, sendo que aproximadamente somente 40% dela é disponibilidade para atividade, é disponibilizada para atividade muscular. Então você queima
Uma parte dessa energia vai se perder e somente 40% vai para a atividade muscular. Conta a história. Observe que aqui o valor da energia está absoluto, isso aqui vai ser importantíssimo para a nossa questão. Não está por mol. Observem que aqui está um valor absoluto, então está referente a essas quantidades de glicose, oxigênio, dióxido de carbono e água. Considerando essas massas molares aqui, deu a colinha, estamos tranquilo. Observem aqui que já está dialogando com o nosso primeiro tópico, né, com massas molares, com, enfim, com toda aquela história de saber fazer as contas em relação às espécies. E ele pergunta: na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de, e dá os valores, você tem que fazer a continha. Então vamos lá. Aqui, de novo, libera energia, então nós temos uma reação exotérmica, isso aqui está fazendo sentido, então nós temos o valor negativo de ΔH. Esse ΔH aqui está com esse Czinho, que é justamente o ΔH de combustão, digamos assim, né, que eles chamam que isso aqui está sendo queimado, o açúcar sendo queimado, a glicose sendo queimada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar da glicose. Não está dado, a gente precisa calcular. Então a gente lembra lá dos nossos primeiros bate-papos. A massa molar desse cara aqui vai ser 6 vezes a massa molar do carbono, mais 12 vezes a do hidrogênio, mais 6 vezes a do oxigênio. Fazendo essa continha, 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, nós temos que a massa molar da glicose é 18 gramas por mol. Só que a gente está querendo saber quanto é para 1 grama de glicose, não é? Então vamos lá. E se em 180 gramas, se em 1 mol de glicose tem 180 gramas, a gente tem que fazer a regra de 3 para calcular qual é essa energia referente a 1 grama de glicose. Então a gente tem que fazer aquela justamente levar em consideração de que a quantidade é importante para a entalpia, para a energia liberada. Então, se em 1 mol de glicose a gente gera 2.800 kJ de energia, para 1 grama de glicose, quanto que a gente gera? E esse valor é aproximadamente calculado aqui em perto de 15,56 kJ. Só que a gente tem que lembrar um detalhe: o enunciado fala que somente 40% dessa energia é liberada para a atividade muscular. A primeira lei da termodinâmica fala que parte da energia vai ser transferida em outras formas, por exemplo, como calor, enfim. Não importa para a nossa questão. Mas somente 40% da energia gerada pela queima da glicose, vai ser usada para atividade muscular. Então a gente precisa inserir esse fator no valor calculado. E a gente pega 40% daquele x, que é 0,4 vezes 15,52, e chega a uma energia efetiva, digamos assim, transferida para a atividade muscular de 6,22 kJ. E aí a gente volta para a nossa questão, para as nossas opções, é mais próximo de 6,2, resposta letra A. Bem direto, aplicando os conceitos, basicamente que a, a quantidade é importante para a entalpia de reação. E o Enem do ano passado, também uma nova historinha, né? Em uma aula experimental de calorimetria, a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Com base na leitura da tabela nutricional e da medida da água, após a queima de combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. De novo, está uma perda. Antes era 40%, agora é 50% só. Dá o valor específico da água, a temperatura inicial e pergunta qual é a temperatura final da água no experimento. Então vamos lá. A gente sabe que, de novo, precisamos calcular a quantidade de energia referente não a 10 gramas, observem, mas a 2,5 gramas de castanha, fazendo a regra de 3 pelo que tem na tabelinha nutricional. A gente sabe que 10 gramas geram 70 quilocalorias de energia, ao passo que 2,5 gramas geram um valor X. A gente calcula, só dividir por 4, 17,5 quilocalorias. Só que, de novo, somente 50% desse valor, conforme anunciado, que podem ser aproveitados para esquentar a água, o resto é perdido. E aí a gente calcula de novo uma energia efetivamente transferida, como 50% do valor de X, é só dividir por 2, acha 8,75 quilocalorias. E agora, esse valor, 8,75 calorias, que são usados para esquentar de fato a água contida no calorímetro. Então, aqui a gente pesca lá de volta da física, né, lá do estudo de calor, da termodinâmica de física, que a quantidade de calor é igual ao produto de mc ΔT. Aqui lembre-se que a gente vai trabalhar com caloria, porque o calor específico dado é em caloria, não em quilocaloria, então a gente tem que transformar isso aqui para caloria, só multiplicar por 1000. Faz a continha e acha que a variação de temperatura é de 25 graus Celsius. Observe que eles estão tentando puxar o seu tapete. A variação é de 25 graus Celsius, mas não é o que a questão quer. Ele quer a temperatura final. Observem que você pode errar aqui. Ele quer a temperatura final e não a variação. Se a temperatura inicial é 20, a variação é de 25, a temperatura final é de 45,
Observem que a letra A aqui está pronta para te pegar para puxar o seu tapete, mas a resposta é a letra C, 45 graus Celsius. Bons estudos e até a próxima!